Muito vídeo de botafoguense hoje falando assim, é um absurdo perder pro Fluminense. Cara, esses caras estão totalmente fora da realidade depois do ano passado. A realidade do Botafogo é tomar porrada, é ser eliminado, é não ter aspiração a título. Cara, tô É achando o que eu vi a minha vida toda. eu tô com 40 anos, irmão. Eu tô com 33. É o que 95 eu tinha 10 anos. O Botafogo vai ganhar agora, ano passado, alguma coisa. a gente... Família, hoje eu tive a possibilidade de assinar o meu primeiro contrato. E uma das cláusulas desse contrato é que até domingo eu tenho que iniciar todos os vídeos dessa forma. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? É isso que me pediram. Vou fazer o quê, né? No momento que estou gravando esse vídeo, 3h30 da tarde, uma boa tarde, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. Tiagão, eu não captei a sua mensagem aí no início do vídeo de um torcedor do Fluminense comentando sobre o Botafogo. Família, é o seguinte, agora você imagina um torcedor vascaíno, certo? Utilizando desses argumentos, falando do Fluminense. É isso que eu quero. Essa mensagem que eu quis passar. E logo depois eu coloquei o Pedrinho, né? Vibrando, comemorando, cantando. E assim como um amigo comentou em um dos nossos vídeos aqui, que eu nem sei qual, porque o Thiagão tá gravando o vídeo. O Thiagão tá aparecendo aqui toda hora. E ele comentou assim, não fui eu, foi ele. E ele sabe, ele vai aparecer aqui vendo eu falar isso, destacando o comentário dele. É, Thiagão, tem muitos canais por aí que tem que pedir desculpas para o Pedrinho. É isso. Isso é uma realidade. Porque, família, eu tenho aqui o discurso que o que aconteceu ontem é o normal. Agora tá tudo normal no Rio de Janeiro. Esses caras ganharam aí, né, a Libertadores, a pior Libertadores da história, pegando o pior Boca, o Olímpia horroroso, o Ener Valencia, né, que tem que agradecer. Esse título é a cara do Ener Valencia, que perdeu 2 gols lá no Beira-Rio, assim, que, sabe, minha filha, não perderia. Tiveram a possibilidade, né, de ali em 2012, sei lá, 10, ter a Unimed, né, que o dono da Unimed, né, é tricolor, então ajudou bastante. E o Vasco, ao longo desse tempo, infelizmente, a gente sabe, eu não preciso nem comentar aqui com vocês. Então eu cansei aqui de falar que o Vasco, num primeiro momento, ele não estava perdendo dentro de campo. Ele perdia fora de campo. Posso te dar aqui um exemplo rápido? Olha o time que o Vasco entrou em campo contra o Fluminense no Carioca de 2022. Com todo o respeito a todos os atletas que passaram pelo Vasco nessa época. Porque a gente teve que ouvir, e aí o rival não quer saber disso. Ele quer zoar, ele quer brincar, sabe? Não quer saber disso. Olha o time que a gente entrou em campo no Carioca de 2022. O Batman, que pegou muito, beleza. Everton, Ulisses, Anderson Conceição, falei certo? Anderson Conceição, Edmar, olha isso, olha isso. Matheus Barbosa, Juninho, e aí os reservas, Zé Gabriel e Luiz Henrique. Bruno Nazário, Nenê, beleza, Gabriel Peck e Raniel. Os reservas que entraram ali, John Sanches e Getúlio. Família, é brincadeira, pô. Sabe, é brincadeira com a gente, é brincadeira. E mesmo assim, o torcedor vascaíno não faz esse tipo de vergonha. Que o torcedor do Botafogo faz, que o torcedor do Fluminense faz. Porque sabe o que eles comentam agora? Ah, é ganhar um título. Você vai acompanhar aqui durante as reações. Ah, ganhar um título de ganhar do Fluminense no Maracanã, na nossa casa. Poxa, vocês querem o quê? Que o futebol do Rio seja mal falado? Porque num clássico, num dia de domingo, Botafogo e Fluminense, deu o mesmo público de Queimados e Araruama. Araruama contra São Pedro da Aldeia. Rua A contra a Rua B. A sua rua já jogou esse clássico aqui? Eu já joguei na minha época de moleque. Agora a galera só quer saber de videogame, mas na minha época de moleque tinha Rua Ildefonso, que era a minha rua, contra a rua, sabe? Deu o mesmo público. Vocês querem? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Então vocês estão envergonhando o futebol carioca. Por quê? Porque mesmo vivendo uma fase boa, a melhor fase da vida deles, tanto o botafoguense quanto o tricolor, são capazes disso aí. Esse tipo de coisa. Então, gente, o Pedrinho, nesse momento, o vascaíno não está comemorando uma vitória dessa, ou tá exaltando como fosse um título. O vascaíno só tá olhando de cabeça erguida, porque, infelizmente,
e eu falo isso com muita tristeza, as pessoas que passaram pelo Vasco deram combustível para vocês. Mas isso acabou. Isso acabou. E aqui não tem soberba, tá? Porque é um jogo difícil na Copa do Brasil em dezembro. Tá pau a pau, 50-50. Só que hoje o vascaíno olha para esse confronto e tá muito confiante. Muito confiante que a gente vai passar. Mas muita coisa. E aí, graças a esse belo homem que de repente até parou de tomar uns negocinhos, que ele tá emagrecendo, que ele tá vivendo o Vasco, que tá trabalhando pelo Vasco e merece o seu pedido de desculpas. Claro, eu estou dizendo aqui aquele que não teve paciência, aquele que não entendeu o momento, aquele que não entendeu que desse cara tem muito respeito com a instituição. E fora de campo ontem, o Vasco chegou e levou um time para dentro de campo com Cuesta, com Robert Renan, com Barros, com Ryan, com o Gênio Coutinho, com um grande treinador que a gente tem, graças ao trabalho que está sendo feito fora de campo. E aí, a nossa realidade vai voltar ao normal. Chega de viver nesse mundo paralelo de torcedores do Flu-C e botafoguenses, né, que acham que a vida começou agora. Chega, acabou. Desculpa, família, né, essa introdução aqui bem extensa, mas é muito engraçado ver esses caras falando. E você vai acompanhar aqui, você vai morrer de rir na verdade. O Vasco é outro. O Vasco é outro. Graças à sua torcida que nunca largou, nunca cometeu esse tipo de vergonha num momento maravilhoso, né, que eles estão vivendo aí, tanto o Botafoguense quanto o Tricolor, nunca fez isso. Um público de Araruama contra Queimados, nunca aconteceu isso. E graças ao presidente Pedrinho, né, o Vasco hoje está com um time azeitado, ajustado, para caminhar no Campeonato Brasileiro e continuar, né, sonhando aí com a Copa do Brasil. Que nesse momento eles podem falar o que eles quiserem. Mas eles sentiram, família. Eles sentiram. Ih, a parada mudou. Não é aquele time frágil, não. Não é aquele Vasco, né, de outros tempos, não. É isso, tem muita resenha nesse vídeo. Eu quero trazer aqui o Lédio Carmona, o Pedro Ivo da ESPN, mais uma vez o Capita falando do Vasco. A gente vai reagir aqui também a alguns torcedores do Flu-C nessa realidade paralela que eles estão vivendo e caminhar aqui a nossa resenha. E o Thiagão vai aparecer aqui novamente ainda nessa terça-feira, porque tem muito conteúdo, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa rapidamente falar aqui da parceira do canal, que é a Golcase. Tá aqui o nosso cupom, tá aqui o nosso QR Code e eu tô deixando o link no primeiro comentário fixado. Família, capinha personalizada, você tem garrafa que você pode personalizar, térmica, mochila, mala para viajar, bolsa térmica, tem muita coisa lá na Golcase. A sua missão, claro, sobrando ali um papel colorido, poxa, vou lá na Golcase, vou comprar um produto de muita qualidade e ainda vou contribuir com o trabalho do Thiagão e aproveitar esse bom momento do Vascão, que isso até rimou. Então utiliza aí o nosso cupom, perto ali de finalizar a compra na Golcase, você vai estar comprando um produto de muita qualidade, personalizado, com o seu nome do Vascão, ainda vai estar fortalecendo aqui o Thiagão, utilizando o cupom Família Vasco. Fechou? Tamo juntos? Vamos seguir a nossa resenha. Família, ontem na madruga, eu acabei esquecendo de comentar sobre isso, tá? Porque, né, gravando vários vídeos ali, um pouquinho de sono, mas a adrenalina da vitória me sustentando, né? Eu esqueci de comentar sobre essa visão aqui do André do Sentimento Tricolor. Rapidamente, ó, se liga só. O patamar que ele não tá. Vocês vão fazer mal a ele. Até porque ele não tem a cabeça boa. E aí, família, hoje pela manhã, eu tava vendo esse comentário aqui do Jorge Igor, né? Ele disse o seguinte, ó, o atleta precisa ter um pouco de cuidado na hora da zoação, né? Porque o Ryan fica ali fazendo C de Série C e depois ele até falou que, pô, foi... Depois ele até falou que foi uma homenagem para o Cazé, né? Que foi aniversário do Cazé ontem. Mas assim, eu discordo totalmente, eu entendo aqui os torcedores do Flu-C, eles ficam revoltados com o Ryan. E eu discordo também do Jorge Igor, tá? Porque, cara, a relação que o Ryan tem com o Vasco é totalmente diferente. E se você pegar um gancho do Marcelo Santana, que ele falou que ele nunca viu o carinho que os jogadores da base têm pelo Vasco, né? Por exemplo, ele citou lá, né, o Bahia, que ele trabalhou, que ele foi presidente. Então existe esse carinho, esse amor ali dos jogadores da base. E no caso do Ryan, o pai dele passou pelo Vasco, acho que a mãe também, né, trabalhava no Vasco. Então o cara não pensa nisso. E o torcedor do Fluminense que olha pra ele e fala que esse moleque não tem cabeça, que é isso, que é desequilibrado. Que é isso, gente? Isso aqui é futebol, isso aqui é provocação. Tu acha que eu tenho raiva do Soteldo?
Não, eu só seco ele, fortemente. Por onde ele passar, eu vou secar ele. Mas a provocação que ele fez lá, né, contra o Vasco, ele subiu na bola, faz parte. A gente ficou com raiva, ficou. E depois, olha o que aconteceu. Ele caiu pra segunda divisão. E olha o castigo dele, foi parar no Fluminense. Então, o Ryan, gente, parem com isso. Que ele não tem cabeça, que ele é desequilibrado, que tem que tomar cuidado na zoação. Por que tomar cuidado? O cara é Vasco, irmão. O cara tá vivendo o clube, o cara vive o Vasco, o cara é vascaíno. E aí eu não entendo essa galera que fala o seguinte, o futebol tá muito chato. Antigamente a galera provocava, era o Edmundo, o Romário, todo mundo gosta de exaltar essa época. E aí quando aparece um cara que é vascaíno, que vive o dia a dia do Vasco, né, é um torcedor dentro de campo, provoca, sem faltar com respeito, porque ele tá falando de uma situação que aconteceu. O Fluminense disputou a Série C. Ele não tá aqui desrespeitando, ele não tá humilhando, não, aqui ó. Assim como a galera chama aí o Vasco de Pinóquio, baixo, não tem essa brincadeira? Só que o cara tá levando esse sentimento dele, torcedor, jogador profissional, pra dentro de campo. E ele não tem cabeça, é o maior absurdo. Gente, vocês viram o que o Diniz fez com ele? Num jogo contra o Corinthians? Claro que esse moleque tem cabeça. Claro que esse moleque é profissional. Claro que ele é dedicado. Porque ele poderia muito bem ter perdido a cabeça lá no jogo contra o Corinthians. Mas não fez isso, né? Segurou a bronca. Ó, o Andrés Gomes ontem, por exemplo, ficou resmungando quando o Diniz falou pra ele. Vai pra dentro! Ficar gritando igual aquele, né, o louco, o Diniz. Vai pra dentro dos caras. Eu vi o Andrés Gomes lá reclamando. O Ryan não. Seguiu ali, puto, com certeza. Mas o moleque tem cabeça, o moleque tem que estar focado na carreira e no Vasco. Então parem com isso, pô. Vocês têm que ficar puto, mas dentro do limite. Dentro do limite. E aí, Jorginho? Não é isso. Se preocupa lá com o seu Santos, irmão. Eu gosto muito do seu trabalho. Mas o cara é o torcedor dentro de campo. E se o time de vocês não tem isso, se o Fluminense não tem, se a Série C, se o Flu C não tem isso, aí paciência. Mas eu me sinto representado pelo Ryan. Muito representado pelo Ryan. E ele não vai passar por nenhum rival aqui na cara. Não é a ideia dele. Ele é Vasco. A gente pode ter certeza que o Ryan é Vasco. Ele nunca, não sabe o dia de amanhã. Não, ele não vai passar pelo Botafogo, Flamengo, Fluminense. Não vai. Não faz parte da vida dele isso. E se você não se sente representado assim por nenhum jogador do seu determinado clube, aí não é comigo, irmão. Aí não, o Ryan é o torcedor do Vasco dentro de campo. É isso. Leva pro coração. Família, vamos seguir aqui o nosso vídeo e aí a gente vai caminhar só, né, para um sentido, que é esse sentimento de fato que o torcedor do Vasco tem hoje de acreditar, de confiar no seu time, né? Ontem eu tava vendo essa postagem aqui do André Rizek e eu falei sobre isso no nosso vídeo de pré-jogo, né? Ele falou o seguinte, ó, fazia muito tempo que o Vasco não chegava para um clássico na condição de favorito. E se portou como tal, assim como sua torcida no Maraca, que deu show. Uma vitória para marcar a mudança de patamar no brasileiro. A realidade agora é brigar por Libertadores. Eu falei exatamente isso no nosso vídeo de pré-jogo, porque hoje o Vasco, o vascaíno, tem um time que a gente pode confiar, que a gente pode acreditar contra qualquer adversário. Só que você tem que estar preparado para o momento que está ali na sua frente. E o Vasco se mostrou preparado. Conseguiu mostrar a sua força, mesmo não fazendo uma partida grandiosa, venceu. Clássico não se vence e o Vasco venceu. A aula que o Vasco deu ontem de dedicação, de parte tática, de marcação, de sistema defensivo, não foi tão criativo. Realmente o Vasco não chegou tanto assim, né? Conseguiu ganhar a partida na individualidade do Ryan, é isso, mas foi uma partida sem bola muito boa. E faltava ao Vasco em vários momentos, né, da competição. Então, se o torcedor do Flu C acha que em dezembro o time vai encaixar, é isso, a gente tá... Não, o Vasco também não foi bem. O Vasco joga muito mais do que isso. O Vasco é muito mais produtivo na frente do que isso. É só você olhar para a classificação e ver lá, né, gols. O Vasco tá lá em cima em número de gols. Tá até à frente do Cruzeiro, que está na terceira colocação. Então, hoje é isso aí, Rizek. O vascaíno hoje tá de cabeça erguida. Agora vamos seguir aqui a nossa resenha, reagir aí o Rizek, o Capita, o Pedro Ivo lá da ESPN, falando com a qualidade técnica nas palavras que o Thiagão não tem, e depois a gente vai reagir aqui a dois torcedores do Flu C nessa realidade, um deles, né, nessa realidade paralela, um outro bem, né, sensato, podemos dizer assim. Se liga só. De jogo no Maracanã, Vasco 2, Fluminense 0. Vitória merecida, Fluminense hoje muito mal, o Vasco venceu no campo e venceu na arquibancada. Lamentável, né? Lamentável o que aconteceu aqui hoje para o torcedor do Fluminense em todos os aspectos. O Vasco ganha merecidamente, o Fluminense apresenta um futebol bizarro, limitado. Germancano, é uma tristeza, dá pena ver Germancano jogando em campo. É algo lastimável para o torcedor do Fluminense. E o Vasco tem uma vitória que, se o Fluminense repetir na semifinal da Copa do Brasil, esse jogo vai ser eliminado. Uma vergonha o que aconteceu aqui. O Vasco fez a festa dele, lógico, o Vasco não ganha título desde 2016,
ganhou o bicampeonato carioca, não joga no Maracanã, joga 4 vezes no Maracanã, fizeram uma bela festa, não tem que questionar, mas pro Vasco hoje, ganhar um jogo como esse, do Fluminense, no Maracanã, é um título pro Vasco, é um título. Estão aqui comemorando, parece que foram campeões do mundo. Tá no direito deles de comemorar, não tem problema nenhum, mereceram a vitória, agora o Fluminense tem que arrumar esse time. Germancano não tem a menor condição de entrar em campo como titular. Se entrar, vai ser um estresse pro torcedor do Fluminense. É lamentável, um jogo melancólico pro Fluminense. A preocupação do clássico de hoje, ela vai muito além do hoje, né? O Vasco ganhou o jogo 2-0, merecidamente, sem polêmica de nada, entendeu? O Vasco foi melhor do que o Fluminense. Fala, meu irmão, é nóis, é nóis. É nóis. Sem nada, o Vasco foi superior ao Fluminense, ganhou 2-0. É muito difícil a gente falar com a cabeça quente e tudo, mas a gente tá aqui pra gente poder trocar ideia, a gente poder conversar tanto na vitória quanto na derrota, qualquer situação. Irmão, a parada é o seguinte, acho que 9 entre 10 torcedores do Fluminense, com todo respeito ao ídolo Germancano, que é ídolo pra caralho, mesmo a gente revoltado com tudo, a gente vai saber pontuar da maneira que o ídolo merece. Mas acho que todo mundo vai concordar comigo, sei lá, irmão, 9 entre 10 torcedores do Fluminense queriam o John Kennedy como titular. E é simples, porque o campo estava falando, né? O campo falava que o John Kennedy é o titular. E o Zubeldia entrou com o Germancano. O Fluminense era melhor do que o Vasco, até o gol que tomou. Que o Ryan chutou a bola estava na direção do Fábio, a bola pegou em alguém, não sei se foi no Freitas, sei lá. Cheio de gás, né? Pegou em alguém, desviou e o Vasco fez 1-0. E acabou o primeiro tempo, o Fluminense estava melhor, o Vasco achou o gol. E no segundo tempo, o Zubeldia já cometeu esse erro contra os jogos, sobretudo contra o Juventude. Aliás, a gente viu, em alguns momentos do jogo, a gente viu aquele Fluminense tenebroso do Juventude, aquele Fluminense modorrento, aquele Fluminense desanimado, aquele Fluminense desinteressado de jogar. Só que você estava disputando um clássico, né? Você não estava jogando contra o Juventude hoje. Então, assim, começou o jogo, o Fluminense já era para ele ter mudado 2, 3 jogadores que o Fluminense precisava mais uma vez de dar uma chacoalhada, assim como aconteceu contra o Juventude. O Vasco fez o segundo gol e o jogo acabou. E o que assusta, o que mais assusta o Fluminense não pode tomar gol, porque se o Fluminense tomar gol não tem força para recuperar, não tem força para reagir, não consegue mais atacar, o Fluminense fica morto, falecido dentro do campo e acabou o jogo com 20 minutos do segundo tempo, acabou o jogo. Depois que o Vasco fez o 2-0, acabou. O Fluminense se entregou, não teve força e o Vasco administrou o resultado e acabou o jogo. Não tinha mais o que fazer dentro do jogo. E isso é assustador. Isso apavora demais. É nóis, irmão. Quer dizer que se o Fluminense tomar um gol, não tem o que fazer. Ele acaba o jogo. Então, assim, é preocupante demais. 2-0 o Vasco mereceu. E, assim, o Fluminense, sobretudo em relação à postura, tem que parar tudo. Tem que querer muito mais, tem que querer duelar, tem que querer disputar. E não se disputa um clássico igual você está jogando contra o Juventude. Entendeu? Preocupante para o segmento, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil. Esse sentimento do torcedor do Vasco, acho que é um sentimento de orgulho, né, cara? Porque não é questão de ganhar só o clássico, né? É importante voltar a ganhar um clássico de um rival. Você saber que você está torcendo por algo concreto e que é bom e que pode te dar outras alegrias, né? O Vasco passou por um período de seca, aí, de infertilidade, de ideias, de grandes jogos, de grandes fracassos, de muita inconstância há muito tempo. O torcedor, ele vislumbra, nesse momento, com esse time, que não é uma seleção, não é nada disso, é um bom time. Eu acho que o Vasco hoje, de fato, tem um bom time. Bom time. Um time de G8. Quem sabe possa avançar ali para G6, alguma coisa assim. Mas ele tem um sentimento de orgulho de saber que ele está torcendo por um clube, por um time do tamanho da história do clube, que pode trazer alegrias para eles, não alegrias efêmeras, como o Vasco já teve em 2023, quando ganhou um jogo do Flamengo, enfim. Você vai ter que catar aqui um ano, uma coisinha aqui, outra coisinha aqui, ali bem protocolares. Agora não, ele acha que o Vasco esse ano pode fazer um pouco mais. Pode não ser campeão da Copa do Brasil, mas pode... Mas contínuo separado, falaram que ele queria demais, tá querendo nada, e o Diniz não presta, devagar. Porque quando a situação ajuda, o trabalho do Diniz potencializa um Ryan, o Coutinho tranquiliza. Porque o Vasco, há algum tempo atrás, a situação de domínio do Fluminense ontem no início da partida, a situação de desconforto que gerava, era o Fluminense fazer 1, 2, 3 e o Vasco perder mais um clássico. Só que não, o Vasco se recompõe, sabe, volta pro jogo, o Coutinho começa a desafogar a saída, chegar para criar, e quando você tem uma roubada, você tem uma bola para finalizar, claro que a bola desvia, mas você tem o Ryan, que tá sempre ali finalizando com qualidade. Você passou a ter quem tem o tranquilize, um time mais tranquilo em campo, um Ryan que finaliza e chega o Paulo Henrique para apertar, para roubar a bola, que nem é muito a dele um jogo de pressão, de jogo sem bola, digamos assim, é muito mais um cara de vigor físico, de apoio, de participar de ataque. Então o Vasco começa a ter valências que ele não tinha. E não é no início do ano, no início do campeonato. Há muito tempo. Sim. Ganhar um clássico pro Vasco nos últimos anos virou um tormento. O Vasco tem um negócio hoje, ele tem um saldo positivo no Campeonato Brasileiro.
O torcedor vascaíno não sabia muito o que era isso, porque tomava tanto gol, era tanto saco de pancada, que ela sempre devendo 5, devendo 10, devendo 15 em saldo. Então, acho que isso é mais importante quando você olha pro jogo como o de ontem. É desconforto, é clássico, mas tem um cara como o Coutinho para te recolocar no jogo, tem um moleque como o Ryan para resolver a parada, tem uma qualidade de um time que não necessariamente vai ter sempre a bola como o Diniz gosta, vai sofrer, mas sabe se recolocar dentro do jogo. E termina o jogo gerando desconforto pro Fluminense, que não sabia mais o que fazer. O Vasco teve tranquilidade dentro de um clássico para administrar um placar. São muitas coisas que estavam num imaginário distante do Vascaíno. Acho que isso talvez seja mais importante para a sequência. É um time mais tranquilo e com qualidade em campo. Tem uma coisa a mais no Coutinho, que o trabalho do Diniz é um espetáculo no Vasco, tá? Ele já era bom, os resultados não vinham, agora vieram, o trabalho sai do bom pro espetáculo. O trabalho do Fernando Diniz no Vasco é muito bom. E um dos grandes méritos dele é ter a melhor versão do Coutinho. Porque a partir do momento que você tem a melhor versão do Coutinho, tudo que tá em volta melhora. E acho que uma coisa que ele consegue tirar do Coutinho ainda mais, e que eu não via ao longo de toda a carreira do Coutinho, é a liderança. A hora que ele dá a abraçadeira de capitão pro Coutinho, ele fala, pô, você é o cara desse time, você comanda essa molecada, os caras que estão ao redor de você, e você vê o Coutinho muito mais participativo com e sem bola, no sentido de orientação, gesticular com os caras do time, trazer o jogo pra ele. Isso eu acho que é um fator importantíssimo também pra seleção. Tá aí. Família, eu não vou falar da realidade paralela, né, que os torcedores do Fluminense vivem, até porque já comentei, mas vou pegar o gancho ali em relação ao Cano, né, o debate que eles estão tendo nesse momento, assim como os torcedores do Galo em relação ao Hulk, né? Então não é uma questão, na minha visão, sempre pontuei isso aqui, de faltar com respeito ao Verratti, mas estava muito claro que o time do Vasco tinha totais condições de melhorar sem bola e também na frente, né? Vários argumentos, vai perdendo a bola aérea, que ele segura zagueiro e tudo mais. Hoje a gente vê que o Vasco mudou, né? E a tendência eu entendo que é melhorar, até porque o Ryan tá jogando nessa função há 2 partidas, e cravou nas 2. O Andrés Gomes é um jogador que tem que, sei lá, dar uma assistência como titular, fazer um gol para ganhar confiança, mas traz uma dinâmica pro ataque do Vasco surreal em termos de recomposição, de atacar espaço, de ser um elemento surpresa ali, de ter essa bola em profundidade. Então o Vasco conseguiu realmente um equilíbrio nessas últimas partidas e tem talento. E tem talento na frente que qualquer um pode decidir. Coutinho, Nuno, Ryan e Andrés Gomes. O que eu quero dizer aqui, esses 4 jogadores, eles dependem deles, né? Pra numa bola, seja num passe, num drible, numa finalização. O Verratti era um cara que depende muito do contexto, né? Da criação de outros jogadores para ele finalizar, tá? E como a fase não estava acontecendo, né? A melhor saída foi o Verratti no banco. E ainda bem que os resultados aconteceram, né? Porque agora, mesmo numa situação, num jogo que não foi legal, a torcida vai dar uma segurada. Vai dar uma segurada e entender que é por aí. É esse time com mais qualidade e mais intensidade, sabe? Então tem esse debate também por lá, família vascaína. Em relação a tudo que foi falado ali pelo LED, pelo Pedro Ivo e também pelo Capita, é exatamente o que eu venho comentando aqui durante esse vídeo, né, cara? O Vasco mudou, o Vasco hoje é outro, o Vasco fez uma boa janela, o Vasco qualificou o seu elenco. Hoje o Vasco tem 3 jogadores que mudaram o sistema defensivo, Cuesta, Robert Renan e Barros, e isso acaba contribuindo com outros jogadores, como por exemplo o Piton, que foi muito bem ontem defensivamente. O PH a gente não precisa nem falar. O Jardim vem se tornando, né, cada vez mais ali importante. Se tornando não, ele é muito importante, mas houve uma falha aqui, outra ali, contra o Fortaleza, e ontem foi fundamental, porque o juiz não ia dar falta naquele lance do Barros. Eu achei muita falta, muita falta. Ele dá um tronco no cara e depois ele visa a bola. Eu achei muita falta, mas o juiz não ia dar. Então ainda bem, o Jardim fez um gol. O Jardim fez um gol naquela defesa. E assim, falar do Ryan, como eu já falei aqui, e do Felipe Coutinho é chover no molhado, é um gênio da bola, é um cara que realmente, sempre falei isso aqui pra vocês, o Vasco precisa jogar pra ele. Jogar pra ele. É muito importante o Vasco jogar, porque você tem que jogar pra um gênio. E ontem, apesar de não ter feito aquela partida de gênio, como eu citei aqui já com vocês, tipo a do Santos e a do São Paulo, foi fundamental. Vocês repararam o Felipe Coutinho sem bola? Vocês repararam? A gente sabe que o Felipe Coutinho não tem tanta força, mas ele pressionando em vários momentos a saída de bola e tendo o Ryan com mais força e o Andrés Gomes com mais força, o movimento que ele fazia tava dando certo, tava funcionando. Quantas bolas o Vasco roubou no campo defensivo do Fluminense? Agora, quando você tem 2 jogadores que são pesados, aí é mais difícil conciliar. É isso, nunca foi marcação, sempre foi convicção de olhar o que está acontecendo no futebol de um modo geral e de olhar possibilidades para dentro do Vasco. É isso, família. Daqui a pouco eu tô de volta.